Alô você, meu irmão, minha irmã, estamos aqui, de frente com o Sagrado, seu programa de amor e fé. Hoje, inicialmente, eu quero iniciar por um desagravo e uma nota de repúdio. Essa semana aconteceu um fato gravíssimo na sociedade porto-alegrense, aonde um pai de santo, junto com a esposa e mais 4 pessoas, cometeram um gravíssimo crime, onde assassinaram uma adolescente, o seu amigo e a sua criança, o seu filho. E a imprensa fala primeiro um pai de santo, como se pai de santo fosse uma qualificativa para ter cometido o desatino. Primeiro, ele pode ser babalorixá, se cumprir os preceitos. Ele pode ser feitor de Exu. Ele pode ser cacique de Umbanda. Agora, líder religioso, ele não é, nunca foi e nunca vai ser. Eu digo isso porque quando falam pai de santo cometeu esses crimes, parece que a religião está envolvida na prática que ele subentende o que faz. Não, meus amigos. Não. O sagrado, enquanto o orixá, ele não tem nenhuma relação com práticas abusivas, discriminatórias, qualquer atentado contra a vida, sendo que, quando nós falamos em EUO semana passada, interditos, ali nós falamos sobre o bom caráter. Então, esse cidadão que cometeu esse crime, ele pode ser tudo, menos líder religioso. Pai de santo pode ter sido, porque se ele cumpriu o preceito, é pai de santo. Agora, líder religioso, como falam na imprensa, ele nunca foi. Ele nunca é e nunca vai ser. E fica alerta para você aí. Os supostos líderes religiosos não cometem uma interdição somente quando perpetram esse bárbaro crime. Eles cometem e erram quando usam a tua fé, usam a tua necessidade para lucrar as suas necessidades deles. Ou seja, quando eles negociam a tua fé por dinheiro, quando negociam as tuas dificuldades por dinheiro, ali também está errando. Porque quando você procura uma casa, o que você espera? Você espera uma palavra, você espera um abraço, você espera uma solução. E uma grande parte do povo religioso, seja ele da cultura afro, seja ele da cultura de Exu, Exu bandeiros, ou até da própria Umbanda, muitas vezes estão praticando tudo, menos a religião. A nossa ciência, a nossa cultura, não cultua satanismo, não cultua oferecimento de pessoas em rituais. Não cultuamos, sob hipótese alguma, outra divindade que não seja o orixá. Não cultuamos. E o que vemos aí fora hoje é uma sucessão de práticas em nome do orixá. Finalizando, o orixá é sagrado. O orixá não te faz mal. A você que está sendo ameaçado, seja por quem for, dizendo que vão fazer um trabalho para você, que vão te entregar para o orixá, meu filho, vai dormir. Sabe por quê? Porque o orixá não te faz mal. Eu sempre digo, se o orixá não te dá, ele não te tira. Mas nós vemos aí, toda hora, lives, em tudo que é rede social, certo?
dizendo que vai aniquilar o inimigo, que vai acabar com esse, acabar com aquele, trazer em 24 horas. Mentira! Mentira! O orixá não se submete a fazer vontades que não estejam dentro do bom caráter. Pode ter certeza, meus amigos, o orixá é uma divindade muito grande. E ele não está aqui para servir as minhas vontades de trazer uma mulher em 24 horas, de aniquilar o teu inimigo. Isso aí é vender o que não vão te entregar. Por isso que muitas vezes a nossa religião é atacada. É atacada pela forma que os pseudos líderes religiosos abordam as pessoas que precisam, se valendo da fé da pessoa, e muito mais do que a fé, se valendo da sua necessidade. Eu sempre digo assim, Pai de Santo é tão bom, ele é tão bom, quando joga uma pessoa, que ele cobra do jogo 200 e o trabalho ele cobra 1.500. Ele é tão bom que ele não viu no jogo que sequer a pessoa tem R$1 no bolso, mas ele cobra. Então, o meu desagravo e o meu repúdio é que, senhores que estão do lado de lá, nossa religião não é isso aí. Nossa religião não compactua com essa questão que é apontada a semana todinha. Pai de santo. Ele não é pai de santo. Ele não fala em meu nome. Perfeito? Ele não fala no nome da minha religião. Porque a minha religião, ela é do orixá. E o orixá não tem maldade. Dito isto, começamos hoje com uma polêmica. Polêmica não, hoje não é polêmica. Hoje não vai ser bem tranquilo. Vamos falar hoje sobre o panteão da cultura afro do Rio Grande do Sul. Afinal, quantos orixás existem dentro da nossa cultura? Porque uma coisa é ter X, outra coisa é cultuar Y. Perfeito? Porque existem orixás que estão dentro do panteão, mas que não são mais cultuados. Falaremos também sobre alguns itãs, aonde existe muita mentira. Por exemplo, dizem que Iansã é louca, que Iansã é a tempestade, e que a filha de Iansã é louca também. Mentira! Mentira! Assume você a tua loucura e não passa por orixá a tua loucura. Orixá não tem nada a ver com aquilo que você age, você faz. Arquétipo é uma coisa, perfeito? Agora, a prática do arquétipo é bem diferente. Ah, porque eu sou do Havagã, eu bebo. Errado. Repetindo, meus amigos, o orixá é uma divindade, é sagrada, portanto, não está sujeita às práticas mais diversas que não sejam a religião. Eric Wolff, Oxum Ronquer, bem-vindos ao Adventos Consagrado. Obrigado pela sua contribuição em nos assistir. Divulgue, passe para os seus amigos, compartilhe, nós agradecemos muito. Eric Wolff, vamos começar pelo panteão afro-gaúcho. Quando eu falo em panteão, eu estou falando do que é composto no nosso batuque, número de orixás. Começamos então com você. Sejam bem-vindos, é uma honra estar novamente aqui com todos Axé. vocês. Axé. Tá? Axé. E esse público que segue a gente, que é maravilhoso, né? Falar sobre o batuque do Rio Grande do Sul é muito fácil, é lindo, porque é uma cultura única, né? Que a gente tem a nossa identidade, nós possuímos uma cultura e uma preciosidade gigantesca. Não precisamos copiar, nem tomar como referência nenhuma outra religião afro-brasileira. Começando que o batuque não se apoia em Odu, então não precisa ter 16 orixás cultuados para se instalar. Nós possuímos Bará, né? Entre o Bará, alguns orixás cultuados, né? Ali, qualidades, Ogum, Oiá, Xangô, Odé, Otim, Obá, Oxum, Iemanjá e Oxalá. Pulei algum?
e Ossém. São Perdão. 12? Odeiotim? Odeiotim, São 12? Chapanã e Ossém. Sim, são 12 total, né? 12 orixás. Então, pessoal, ó, vejam bem. Começamos já definindo. Você sabia que a nossa cultura, que a nossa matriz religiosa, ela tem na sua composição, quando falamos em batuque afro-gaúcho, nós falamos que ele é composto de 12 orixás. Seja, eu tenho o início, eu tenho o meio e eu tenho o fim. Quando falamos de orixás, início, meio e fim, isso quer dizer que cada orixá ele vai ter o seu domínio. Ele vai ter um domínio de atuação, seja na natureza ou seja no seu filho. Assim como o orixá vai ter especificamente para ele alguns tipos de frutas e algum tipo de comida. Perfeito? Então, começamos falando nos orixás, que já sabe que são 12. Começamos pelo Bará. Quem é Bará? Orixá Exu. Primeiro Ronquer, né? Primeiro, meus amigos, ó, já temos um... eu estou cortando todo mundo. A Ronquer vem do Axé Imbilé Orixá, tá? E eu venho do Batuque, aqui no Rio Grande do Sul. Quando eu falo em Bará, eu estou falando tipicamente o primeiro que vem. Bará, certo? O primeiro que vem, ele é o primeiro que vem. Só que, quando eu falo em Bará, nós devemos voltar um pouco para trás. Lá em Oió, alguém reverencia... Alguém conhece Bará? Bom dia a todos, bom dia. A bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos. Meu irmão, bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Oxum me abençoe. Dia. Oxum Agbewaô, Oreiê Oxum O. Então, fantástico esse tema, né? Fantástico esse tema e esse assunto. Porque, sim, em Oió, na Nigéria, se cultua Bará, né? Se cultua Bará e chamamos de Exu, Orixá Exu, né? Faça uma consideração. Orixá Exu. Orixá Exu não é com X, é com S e trema no U. Então, o nosso Exu da Quimbanda levou um nome, né, Baba Eric? Como um presente, né, louvando o Orixá Exu, né? Então, eu costumo escrever, a gente escreve, quando se falamos do Orixá, Gomojubababami, Orixá Exu, a gente faz com o S, que tem o som de X no Yorubá. Um S até com pontinho embaixo é o som de X. E quando nos referimos ao Exu da Quimbanda, Exu Caveira, Exu Tata Caveira, nós escrevemos no português com o X, Exu, né? Então, voltando, falando de Orixá Exu, que para nós é o Bará, bom, assim, ó, diretamente, assim, ó, é a mesma coisa. O batuque faz exatamente como a religião tradicional faz, como é feito lá. Primeiro se cultua Exu. Exu leva sempre as primeiras oferendas, leva um pouco de cada oferenda, é louvado primeiro, tá certo? E tem a mesma função, é louvado como o batuque, em poucas palavras. Será que, Eric, por nós termos uma junção de Eleguebará, perfeito? Eleguebara não virou Bará? Elebara é um título de Exu e possivelmente seja uma corruptela que os antigos resolveram separar o Exu da Umbanda e da Quimbanda com o Orixá Exu. E possivelmente eles puxaram só o Bara para poder diferenciar o Orixá, que é feito no batuque, é muito comum entregar em cabeça. Uma outra coisa importantíssima, que na matriz usa-se muito a farinha de mandioca com dendê para afastar os Ajogun. E no batuque nós temos o Ekomi,
que é o axé que fica no portão, que é farinha, dendê e água. E ali segura a porta e, inclusive, sabemos que uma casa onde tem o lodê segurando junto com a vagã, não precisa se preocupar com magia, feitiçaria, ataques e... A palavra bará seria plexo, centro? Pelo que eu andei analisando, bara significa centro, seria o teu centro, lá em Salvador, lá no Poafonjá, né? Por quê? Quando nós falamos em bará, nós começamos a entender que tudo começa com ele, começa por ele, perfeito? Independente da sua qualificação, seja ele de rua, dentro de casa, de praia, vai começar por ele sempre, tá? E a minha pergunta para vocês, qual é a atuação de bará? Primeiro, os caminhos, todos os caminhos, porque ele é o caminho, ele é o movimento, né? Ele é o dono do mercado, né? Ele que dono do mercado, ele né? que... Perfeito. Mas no corpo, aonde que bará atua no corpo? Qual é a parte do corpo que ele rege, que ele atua? Olha, segundo o falecido Elegun de Xangô, ele informa que não existe o bará do corpo. Tá? Lá, ele fez até um vídeo através do Axá Orixá, ele informa que não existe o bará do corpo. Isso foi um equívoco criado pela Ruana, onde ela cria uma tese e ela embasa a tese dela para, em Sorbonne, para criar um novo conceito e vincular o bará ao Exu. Mas isso ele tira, é como se esse bará estivesse ali atuando no corpo da pessoa e fosse ele que desse a vida para as pessoas. Isso foge totalmente do conceito de noção de pessoa, porque ele elimina o ori da pessoa, ele elimina a própria alma da pessoa. E a pessoa só seria animada por esse Exu, mas isso não confere ali com o conceito iorubá. Apesar de existir algumas religiões aqui que se apoiam nessa tese, só que ela não é iorubá, ela parte... É aquela coisa que a gente fala de fazer a tradução do iorubá, né? Não ir a fundo no contexto, né? Porque Justamente. provavelmente é uma suposição. A pessoa fez uma tradução de bara com bo-ará. Bo é cultuar, ará é corpo. Bo-ará, cultuar Justamente. o corpo. Então, se você fizer uma contração, né, simples assim, é cultuar o corpo, né? Mas o conceito atrás de toda essa tradução, existe todo um outro conceito. Não quer dizer que seja a tradução exata ali. Esse é o problema dos acadáfros. Eles circulam entre a academia e os templos. E se o acadáfro não tiver um iuaperê, que é o bom caráter, uma boa índole, ele acaba introduzindo conceitos e destruindo, e ali manipulando. Por quê? O acadêmico não entende o que acontece dentro do terreiro. Então, o que falar, ele vai saber. Já quando o acadêmico chega dentro do terreiro, ele fala bonito e o povo fica ali iludido. Então, eles não entendem e ele fica livre para plantar ou para manipular todo aquele conceito. Isso é um perigo. Com entendeu? certeza, com certeza. Porque a vivência, o que a gente vivencia, ele é diferente, né? É só uma vivência. Bará, vamos tentar explicar bem rapidinho o Itã do bará. Por que bará tem que ser o primeiro? Existe aquela história, né, de que Exu, quer dizer, o Exu lá na Nigéria, né? Orixá, né? Ele teria uma quizila, teve uma quizila com Oxalá, e aí por isso que ele acabou sendo o primeiro. Vocês têm alguma ideia sobre esse Itã, sobre essa história do... Algo muito interessante, quando a gente observa como aquele Itã da 17ª, quando o Oxum se torna a 17ª pessoa, é muito interessante pelo seguinte: ao observar o que está sendo narrado, quando aconteceu muita coisa, o Oxum se sente ofendida porque ela não participa ali dos rituais, eles deixam ela de lado. E ela começa a fazer com que
as mulheres não têm fertilidade, ela começa a castigar. E Orunmila vai e joga e ele não consegue ver. E eles não conseguem descobrir o que acontece. Eles se reúnem e vão até Olodumare. Quando chega lá, Olodumare não sabe o que acontece. Então, quem narra é Exu. Exu está em todos os lugares ao mesmo tempo e ele sabe de tudo o que acontece. Então, ele é testemunha de tudo que acontece e ele está em todos os lugares. Ou seja, ele é onipresente, onipotente. E onisciente. Onisciente. Assim como Onisciente. muitos outros itãs narram o caráter de Exu ser aquele caráter do orixá que é mais próximo do ser humano, é o caprichoso, né? Justamente. Caprichoso e ele quer ser louvado sempre. Tem outro itã que conta que cada orixá recebeu uma natureza e Exu não recebeu nada, mas ao mesmo tempo ele queria tudo e nada. Era um pouco de cada natureza, um pouco de cada comida. Era tudo, ele seria sempre o início, né? Então, o Bará, o nosso Bará do Batuque, ele é exatamente o nosso Exu da religião tradicional, né? Inclusive, a gente só chama ele de Bará, porque nas cantigas evoca Exu o tempo inteiro. O tempo todo. A palavra Exu o tempo inteiro. Leba, Eleba, que também é um título de Exu, que pode ser confundido com Leba, do povo Fon, mas esse título ele também carrega, Eleba. Está inclusive na porta do templo de Exu Aqueçã, lá É verdade, está escrito verdade. do mercado, É um título, né? Algo muito interessante, Babá, é que lá o Exu está dentro do mercado. Aqui nós temos em Porto Alegre o Exu do mercado, que é maravilhoso também. Verdade. Que, na verdade, né, pessoal, esse Exu do mercado é uma polêmica, né? Porque todo mundo diz que tem obrigação, mas nunca ninguém abriu para ver a obrigação. Nunca ninguém pôde afirmar. Então, existe ali uma referência, né, de que ali foi sendo o Bará, lá em 1800, perfeito, mas já escavaram o mercado. E não acharam nada. Fazer um estudo, quer saber? A gente pode fazer um estudo, trazermos, porque é um assunto muito importante esse, e quem sabe fazemos uma pauta exclusiva ao Exu do mercado. Acho interessante, porque, assim, ó, você que está aí, né, você deve passar no mercado e ver 7 chaves bem no meio do mercado ali. Mas que raio é isso aqui, né? E às vezes tem pessoas lá sentadas. É porque ali, teoricamente, foi sentado o primeiro Bará, perfeito, que está ali dentro. Podemos nós prosseguir com estudos para ver realmente o que a ciência entende sobre isso. Avançando sobre Bará, então, vejam bem. Bará, senhor do caminho. Senhor do caminho, senhor da força, senhor da energia, da vitalidade. É o homem do movimento, perfeito? Passando o Bará, que rege na frente da casa, quando você passa na rua e vê uma casinha na frente vermelha, que às vezes você goza, olha uma casinha de cachorro, né? Não é de cachorro, meu irmão, é do orixá. É a nossa reverência ao orixá que cuida os nossos caminhos e que fica na rua. Então, esse ali é o Lodê. Lodê é o Bará da rua, que vem acompanhado por outros orixás que vamos falar agora. Bom, vamos então para Ogum. Ogum é muito importante, porque onde não houver caminho, Ogum abre. Geralmente, os itãs informam que ele tem 2 facões. Um, ele abre o caminho, outro, ele se defende. E algo muito interessante que no batuque nós temos, dentro da casinha, o Olodê, que é o dono do pátio, né? O Odê é pátio. E ao lado dele temos o Ogum Avagã, muito semelhante ao que ocorre também em Oyo, na Nigéria. A Oshun Ronqué, ela trouxe um Ogum e um Exu. Exu e Ogum, exatamente. Muito semelhante, né? Então, assim, ó, na religião tradicional, na verdade, nós cultuamos uma única religião, né?
Oxum, eu sou de Oxum, iniciada em Oxum, nós usamos, Oxum é para tudo, né? Também a Exu e Ogum é tão importante que os templos, eles cultuam este orixá, né? Então, no templo de Oxum, no lado externo, existe o assentamento de Exu e de Ogum, um do lado do outro. Exatamente como é feito no nosso batuque. Batuque preservou Exu muito. e Ogum, né? E antes de começar qualquer coisa, né, se louva Exu e Ogum, né? Inclusive os ossés que a gente faz semanalmente, ou tem pessoas que fazem a cada 15 dias lá em Oió, ou também mensalmente, o ossé começamos por Exu, por Ogum e depois o orixá da casa, que no meu caso é Oxum. Né? Então, o batuque preservou, sim, esse modo de cultuar esses dois orixás, que inclusive em Intãs contam que são irmãos. Sim. Tá, e qual é o temperamento de Ogum e o temperamento de Bará? Olha, tanto Bará, por muitos anos, os antigos do Batuque consideravam que ele seria uma criança, né? Mas, ao observarmos, estudarmos e observarmos também a matriz, notamos que o orixá Exu, ele pode assumir várias personalidades, mas a referência dele ao lado ali de Ogum é que os dois são adultos e trabalham muito. A função deles é segurar a frente da casa, os templos, impedir que haja ataques espirituais e observar todos que passam ali. Então, geralmente, eles ficam ali tomando conta. Mas algo muito importante é que onde tem ferro, tem Ogum. E o Ogum está ligado à tecnologia. Tudo, tecnologia, está ligado ao Ogum. Eles atribuem muito, né? Ogum trouxe o segredo, né, da forja, do ferro, do metal, e consecutivamente veio a tecnologia, né? Então, isso é um assunto que as pessoas, infelizmente, no Batuque não falam, entendeu? Mas Ogum trouxe a tecnologia, né? Então, aí dá para pensar muita coisa, né? E Ogum é dono da tecnologia. Justamente. Onde tem Ogum, tem Tá, tecnologia. e aí existe uma relação no comportamento do orixá, porque já ouvi assim, ó, várias vezes, né? Ah, eu sou de Ogum. Ah, por quê? Ogum é violento, sim. Ogum é tão violento que ele mata o assaltante e mata o assaltado. O que isso quer dizer? Que Ogum, ele não aceita que o seu filho seja assaltado. E se ele se permitir ser assaltado, ele mata o assaltante e mata o assaltado. Por entender que isso não pode acontecer. Teoricamente, por falarmos que Ogum é louco. Não. Uma coisa é o Itã. Uma coisa é o que contam. E tem várias versões. Por exemplo, uma versão de Exu é que o oceano nasceu porque Exu tentou abusar de Iemanjá. Iemanjá, fugindo, caiu, rebentou o seio, nasceu o oceano. Tá? Isso são histórias. Assim como Ogum, né? Que Ogum foi traído por Iansã, por Xangô, e que Ogum é violento. Então, vejam bem, não existe comparação de você ser violento porque Ogum é violento. Quem seria Ogum nessa estrutura? Queria fazer só uma ressalva aqui, inclusive eu vejo muito aqui, essa nossa troca aqui de informação, essa conversa é muito enriquecedora, né? E eu vejo muitas pessoas, eu aprendi com o Babá Eric, inclusive, a gente tem esse tipo de itãs, a gente tem que pegar as fontes, né? Meus amigos, as pessoas, eu já vejo até meus filhos que eu tenho que estar chamando a atenção. Não dá para pegar qualquer coisa na internet, porque não confere, aquele itã não tem realidade. Então, a gente, assim, os itãs que a gente acredita, que a gente prega, são itãs que a gente vai ver a fonte, que vai ver como é reconhecido na Nigéria pelos sacerdotes, né? Então, isso é muito importante.
Porque a forma figurativa e a mensagem que passa, às vezes não quer dizer que Ogum seja um sanguinário, que ele esteja ali praticando, né, decapitando todos, mas é a mensagem a qual aquela figuração que ocorre, eh, aquela mensagem lúdica que eles Aquela tentam passar força. conforme a realidade deles, que é diferente da nossa. Quando a gente passa que Ogum ele é muito bruto, que ele não tem limites, acaba a nossa cultura se assustando um pouco quando ouvem esse tipo de lendas, né, mitos, que acabam desconstruindo um pouco e a sociedade acaba tendo um pouco de medo. Então a gente evita alguns mitos justamente para evitar que a sociedade passe a pensar que Ogum seria uma divindade que é agressiva com qualquer pessoa. Ele é difícil de lidar pelo temperamento dele, né? Mas isso não influencia os filhos. Os filhos não precisam ser assim. Inclusive na Nigéria, né, os sacerdotes de Ogum, né, eles costumam dar ossé, dar epô para Ogum com frequência, porque ele tem esse caráter mais forte que os outros orixás, né? E por curiosidade, né, a título de curiosidade, para nós, Ogum é verde e vermelho, né? Tem algumas nações no Batuque que é azulão, né? E tem diásporas que é azulão. Na Nigéria, na família de Ogum, no templo de Ogum, a cor de Ogum não é verde e vermelha, não é azulão, é preto. É preto. É preto. Exu é preto e Ogum é preto. Os ilequés de Ogum são pretos, de Exu são pretos, tá? Exu carrega o vermelho porque Xangô é o Lucossô, Cabeci, Xangô, Lucossô. Cabeci. Que Xangô é o rei até hoje e foi o rei de toda a Nigéria, né? Então, o vermelho foi colocado junto com as cores dos orixás. E é por isso que Exu, na matriz, é preto e vermelho, né? E Ogum, a cor dele é preto. Então, o que se faz? O que eu vejo muitas pessoas fazerem também? A gente vê preto com verde. Preto com verde, eu acho que, acredito, é um achado particular. Eu acho que verde, por causa da natureza, por causa que é um grande caçador, é um grande Odé, tudo mais. Então, se atribui o verde, mas a cor principal de Ogum é o preto. Porque Ogum está relacionado com a mata, com a floresta. Não, com a mata. Floresta A caça seria de Ossan, né? A caça seria de Odé. Os caçadores. Mas caçador. ele também é mas um Odé. Odé nosso, ele aprendeu, título. um dos titãs que Odé aprendeu a caçar com Ogum. O Xóssi, ele aprende a caçar com Ogum. O Ogum, ele possui o título de Olodé. Olodé. O chefe dos caçadores. Os caçadores. Tá, então... Só completando, desculpa. Quando o Alafim sai, ou quando uma comitiva sai, eles chamam o povo de Ogum para fazer a guarda, né? Ali, o povo de Ogum que cuida ali da segurança do palácio. Pelo menos a Paula informa isso direto. Inclusive tem um Ojubó bem na frente, né? E o festival Ogum, que é dentro do festival Xangô, é cultuado. Começamos ali no palácio, no Afim, no Palácio de Oió, e neste Ogum, que é centro, bem na entrada do palácio. Interessante. Eu preciso falar uma coisa. O caráter de Ogum tem essa característica forte, né? Então, assim, ó, quando uma coisa que eu notei, né? Nós na religião tradicional, a gente oferece obi, orobô, né? Para quem não sabe, são sementes, né? Então, os orixás, a gente tem uma comunicação, né? Então, assim, ó, Exu, por exemplo, Xangô, Ebé-Orum, Oxum, eu vejo que são mais fáceis, eles aceitam o que nós temos, eles aceitam, eu ofereço o que eu tenho, eles aceitam. Então, Ogum, 2 dias atrás eu dei ossé e Ogum não aceitou. Ogum queria
Jé, né? Queria ave. Mas é muito, e não é a primeira vez. Eu vou terminar o Ossé de Ogum, não aceita, não aceita, não aceita. Pergunto se está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa, e ele quer comer. Né? Então, é uma experiência minha que eu gostaria de relatar aqui para todos, diferente dos outros orixás. E isso prova o quanto o orixá ele é presente e cada um tem as suas características e personalidade. Bará, então, seria o orixá que atua no movimento, né? Aquele que traz para nós o movimento, traz o caminho aberto. Ogum seria... ele trabalha para nós em que elemento que ele atua? Demanda, briga, guerra? Qual a atuação dele? O Ogum, ele abre caminhos, como informamos, né? O Ogum também, ele cuida da segurança. O Ogum, ele fornece o obé que nós usamos, porque o obé vem de Ogum. Exatamente. Ele dá o axé para nossa mão. O obé dele? O obé dele vem através ele passa o obé que vai ser do orixá daquela pessoa. E o obé do Bará para poder trabalhar. Então, ele fornece o obé, porque ele forja. Perfeito. Bom, então agora vamos para Xangô? Posso só relatar duas coisinhas no culto de Ogum, né? Que pode ser falado, é visto inclusive na internet do Festival Ogum. Como tem Ogum, tem aquele Itã que Ogum cortou cabeças, né? Decepou cabeças, né? Em Irê, decepou cabeças, o Ogum come o seu egé, as suas aves, né? Não é cortado, mas sim decepado. São decepadas, né? Sempre com uma adaga, um facão, Ogum sempre com um facão. E outra coisa interessante, que como Ogum é dono do metal e também armas, então cada vez que se dá de comer Ogum, os sacerdotes de Ogum, eles já estão com uma arma e dão um tiro para cima. Quando dão Ossé, dão de comer a Ogum. Na Nigéria. Exatamente. E me diz uma coisa, Ogum, então, e Ogum, eles... o Bará trabalha na rua, Ogum na demanda, né? Vamos agora para Xangô? Oiá. Oiá. Vejam bem, né, pessoal? Bará, Ogum, e aí vem ela antes de Xangô, para ficar no meio dos dois. E aí os Itãs são vários. Vamos falar então quem é a Beloiá. Você sabe quem é a Beloiá? Você sabe quem é Santa Catarina? Desculpe. Santa Bárbara. Sabe quem é Santa Bárbara? Santa Bárbara é sincretizada por Iansã. Assim como Bará, sincretizado por São Pedro, assim como Ogum, sincretizado por São Jorge. Heranças da cultura religiosa católica. Vamos então para Beloiá. Esta aí é poderosa. Esta aí, antes que vocês falem, eu vou dizer assim, ó, eu sou louca porque a minha mãe é louca. Mentira, tu é que é louca, tua mãe não é louca. Vamos lá. Só para terminar, cada orixá é tão vasto que eu gostaria de continuar assim, Exu, Ogum. Então, nós estamos fazendo só um resumo, né? Justamente. E quem sabe numa próxima vez, a gente pode pegar uma pauta para cada orixá, para contar toda a nossa experiência do Trazer batuque, comidas de cada orixá, a referência das comidas, como são servidas aqui, a semelhança do que preservou, como é servido, o que é servido no templo original do orixá, né? Então, hoje vamos fazer só um resumo rápido, né? Mas quem sabe a próxima vez a gente pega um orixá por orixá para cada orixá, né? Então, Oiá, em Oió, Oiá é o orixá que está ligado aos ventos, é o orixá que é uma grande guerreira, né? Está extremamente ligado ao culto de Xangô, tanto que nos Orim se canta esposa de Xangô, né? Ayá Xangô. Sempre todos os orins falam sobre a ligação forte. Nos orim de Oiá se fala de Xangô e nos orim de Xangô se fala de Oiá. Eles têm essa aproximação muito grande. Oiá é uma grande guerreira, né? Aonde também um dos Itãs conta, né? Que ela pegou o segredo do fogo de Xangô. Né? Então, é por isso que Oiá
carrega o fogo sobre a cabeça. E ela, uma característica, né, importante, que no batuque nós usamos uma panela de barro, aonde ela carrega também lá, pode ver O a Oiá, agerê, justamente o que ela agerê. tá com fogo. E esse tam, vamos só passar bem rápido por no batuque tem a foriba, que é Sim, o ato Ogum, a ali, dança. que sim, o que as minhas pesquisas levaram é que Oiá, ela tinha tanto fascínio pelo fogo que ela trabalhava com Ogum na forja, ela embebeda o Ogum para ela poder ir buscar o segredo do fogo. Ela não foi trair. Aí, quando o Ogum ele acorda e vai atrás da Oiá, achando que aconteceu alguma coisa, ela sabe que Xangô é inocente e ela pula na frente para defender. E ela luta como um homem com o guerreiro mais, assim, mais temido, né? E tem uma outra coisa também, o povo de Xangô, lá em Oió, eles narram o Itã que relato que há momentos que Oiá, ela é conhecida por Oiá, porque Xangô viu Oiá, né? Oiá, e também por Yansan. Então, o batuque tem Yansan e Oiá. Exatamente. Então, isso por muitos anos foi criticado, porque diziam que pertencia somente à Umbanda, mas não. Isso pertence também, tanto a Yansan quanto a Oiá, elas são reconhecidas em Oió, na Nigéria. E isso é importante o batuqueiro, ele saber disso e ter orgulho, né? Do batuque ter preservado tudo isso. Ah, no caso, Bará, é segunda-feira o dia dele? Sim, o Bará, segunda-feira, e na sexta-feira o Bará Gelu. Exatamente. Certo. Né? Também. Ogum? Ogum na quinta-feira. Nossa, Quinta-feira. quinta-feira. Quinta. Yansan, terça-feira. Na terça-feira. Terça-feira. Bom, outra coisa também. Nós podemos explicar, por exemplo, Irê é terra de Ogum. Perfeito. Oió, terra de Xangô. Exatamente. Terra de Bará. Bará. Tem Ele tá Gelu situado também, aonde? né? Tem a cidade de Gelu. Gelu. Exatamente. Então, aonde teria a origem dele, né? A origem onde o orixá nasceu e aonde o orixá depois desapareceu, de alguma forma entrou para a terra. Como em Oió, né? Do lado de Oió, existe uma cidade que é Cossô, e tem o templo de Cossô, né? Onde tem os sacerdotes ali. E dentro do templo de Cossô existe o Ojubó, né? O assentamento de Xangô, que ele é o Xangô que estava ligado à criação do mundo, que veio e depois entrou na terra e deixou o Okutá ali. E se tornou um Ojubó, e só que ele foi feito o templo, né, para preservação, e as únicas pessoas que podem entrar ali é o sacerdote mais alto nível sacerdotal de Xangô, que ele se chama Mogba Xangô, somente ele tem o poder e ele pode entrar lá, e o Alafim, o rei de Oió, que é descendente consanguíneo da família, né? Então dizem a lenda lá em Oió é que se alguém entrar no templo que não seja um desses dois, a força é tão grande que queima os olhos, que fica cego. Então é somente o Mogba Xangô e o Alafim, né? Então, assim, ó, quando a gente vai visitar Oió, um dos lugares na Nigéria que a gente visita, claro, é o templo de Xangô. A gente visita, vê os sacerdotes de Xangô que estão ali, frequentemente estão ali sentados, né? E quando tem reuniões importantes, eles se agrupam ali para jogar o Eri de Logum. E Mogba Xangô mora bem na frente do templo. Então, quando a gente chega em Cossô, a gente vai ali cumprimentar o Mogba Xangô, que tem o trono dele, tem a casa dele, e depois ele nos acompanha até as portas do templo de Cossô. Mas dentro do templo de Cossô é onde Xangô entrou para a terra. Como Irê, onde Ogum entrou para a terra. Sim, né? sim. Bom, outra coisa bem interessante, essa relação de Ogum, Oiá e Xangô, só para explicar, pessoal, Eric, por gentileza, o que diferencia Oiá e Yansan? Segundo o povo de Oió, tá? Segundo o povo de Xangô, durante os mitos, eles narram que Oiá é quando Xangô
se encanta por ela e ele desposa Oiá e vive com ela. Já existe, então, e essa Oiá informa que não havia filhos. Há outras lendas, outros mitos que narram que Yansan, ela vivia e morava no Orum com Ogum. Aí ela decide vir para o mundo físico, reencarnar e viver aqui. Aí ela é conhecida por Yansan, aquela que não tinha filhos, mas estava sempre rodeada de crianças. Tá, perfeito. Então, se nós seguimos os Itãs, existe uma relação muito próxima entre os três, né? Entre Xangô, Yansan e Ogum. Sim. Passando para o próximo orixá, com quem vem agora? Cabeci, Xangô, Lucossô, Xangô, Cabeci, Xangô. Então, vamos falar agora, vamos falar, por exemplo, Cabiecile, o rei está na terra. Majestade está na terra, tá? Cabiecile, então Cabiecile, Xangô, Cabiecile. Xangô é o rei. Não que os outros orixás não tenham valor. Sob hipótese alguma. Dentro do panteão, não existe orixá mais forte, orixá mais fraco. Não. Existe uma reverência dos orixás por aquele que é entronizado por ser o rei. E por ser o rei, todos devem obediência para ele. As saudações, as cores, tudo que é ligado ao orixá está ligado à vivência do orixá aqui na Terra. Porque o orixá não é só a força da natureza, ele é um ancestral divinizado. Então, Xangô na sua essência, Xangô, quando esteve na Terra, ele foi rei de Oió. Foi um rei que se destacou, né? Que já é da família consanguínea de Oduduá, e Xangô ficou muito famoso, se destacou, mas Xangô, assim como a Ganju, a Godô, desceram na terra, viveram. Então, por isso que se diz Cabieci. A gente no Batuque diz Cabecile, mas na Nigéria é Cabieci. Mas essa palavra quer dizer majestade. E essa palavra é aplicada também para os soberanos, para o rei. Agora o rei de Oió, o Alafim, né, que o rei ganha o título de Alafim. Então, a gente chamava ele de Cabeci. A gente se abaixava, a gente bate cabeça e chama a sua majestade de Cabeci, né? Essa mesma saudação, ela é usada também para Oxum, Iemanjá, para Chapanã. Exatamente, porque a saudação, na verdade, é da língua iorubá, faz parte do cotidiano deles, né? E a palavra Cabieci é simplesmente majestade, sua majestade. Então, quando eles querem reverenciar os outros orixás, eles também dizem Cabeci Ogum, Cabeci, né? Principalmente Xangô, quando eles estão no mundo. Xangô, então, ele é o equilíbrio. Ele é o orixá com uma mão. Ele tem um caso, na outra mão tem a sentença, certo? Ele que vai julgar. Por isso que você não deve pedir injustiça, porque quem julga é Xangô. Xangô, dentro da nossa cultura, tá? Não é o primeiro orixá a ser reverenciado, mas ele é o orixá que, dentro da nossa estrutura, ele tem uma reverência maior dentro do Kassum, o da balança. É o único orixá que recebe um ritual aonde confirma aquela obrigação. A balança é a confirmação do que foi feito, né? Aonde Xangô é que reina a balança. Xangô que é o dono da balança. Estou errado, meus filhos? Isso na cultura afro-brasileira, afro-sul, né? Porque está dentro do batuque. Dentro do batuque, né? E a importância de Xangô, tanto em toda a Nigéria quanto no Brasil e para nós do batuque, é porque Xangô foi rei, Xangô sempre foi tratado como sua majestade, né? E inclusive tem diáspora aqui no Brasil que para eles a cumieira é Xangô, porque Xangô é o rei, né? Então acredito eu, opinião particular, que esse destaque, essa reverência, como por exemplo a balança, tem a ver com Xangô, porque nós estamos sobre a bandeira de Xangô, o Xangô Alafim. Mas é importante também que a Oxum Ronquer presenciou que nos templos de Oxum ou
não sei se chegou a ver, de Iemonjá, mas existe um Ibá de Xangô. É importante, né? Assim como essa história que eu relatei, que as pessoas, né, todos os orixás tiveram que aderir ao vermelho em reverência a Xangô, em uma determinada época da história, todos os templos deveriam ter um Ojubó de Xangô, um assentamento. Então, na Nigéria, cada orixá é cultuado distintamente, tá certo? Distinto, mas você vê essa questão de alguns orixás a mais por conta da história. Então, eu vi templos em Oió que tem o Ojubó de Xangô, mas isso é porque, um determinado período na história, todos os templos de orixá eram obrigados a ter o Ojubó de Xangô, porque Xangô era o Alafim, era o rei. Perfeito. Bom, então, nós temos que observar o nosso tempo, né? De Xangô, nós estamos no meio, né? Então, vamos falar assim, um apanhado. Vem Xangô, qual é o orixá próximo que vem? Odé. Odé. Odé é senhor da caça? Odé é um título. Da fartura? Isso, Odé é um título, quer dizer caçador. Caçador. E dentro do Odé, há famílias no Batuque que cultuam qualidades de Odé. Incluso ali algumas falanges de Odé, e há famílias que não possuem só cultuam o caçador. É que, na verdade, Odé é um orixá, né? Teríamos que fazer uma pesquisa para entender o nome do orixá, né? E Odé é um título, é o caçador. Eu sou filho do caçador. E Otim? Mas quem é esse orixá? Né? Porque ele é um título, Odé, entendeu? Ogum é Odé, Obaluayê Chapanã é Odé. Sim. Né? Otim também é uma caçadora. São, né? São Odés. Então a gente deveria fazer uma pesquisa, alguma coisa, né? Para a gente entender, porque Odé é um título. E Odé, e Otim acompanha Odé? Sim, ela come junto. Porém, da mesma forma que Oxóssi e Ogum comem junto, que Exu e Ogum comem junto, não quer dizer que os dois dividem os bichos. Enquanto um come, o outro come separado. E são divindades distintas. Qual é a atuação deles? Saúde, fartura, doença? Eles trazem tudo. Eles cuidam de fartura, doenças, cura, né? Eles cuidam de trazer movimento também. Os orixás costumam fazer tudo, né? Depois de Odé e Otim, Samponã? Não, para nós. Obá. Pode ser Obá ou Chapanã. Ossanha. Obá ou Ossanha. Tá, então vamos falar de Obá. Obá. Né? Então, Obá seria a dona das ondas revoltas. Dizem que Obá está lá onde as ondas são muito revoltas, que Obá é uma mal-humorada, que Obá, porque foi traída por Oxum, no Itã, lá. Quem é Obá? O Obá, a Savó, né? Ela é uma divindade que usa Obi como oráculo, não possui Odu, não joga búzios. O Obi é aquele de duas faces, né? Ela é descendente de Obatalá, por isso ela tem Euó com interdições tabu, com Dendê. E ela diferente como a gente cultua aqui, né? Agora aqui ela tem, ela é tratada com canjica amarela, com cheiro verde, vai Dendê, tempero. É um orixá de guerra também. É um orixá de guerra cultuado com Dendê, né? Mas na cidade de Oió, inclusive eu tive a oportunidade de participar do festival Obá dentro da família de Obá, né? Que inclusive Obá daí é o sacerdote de Obá que tomou a liderança, né? E foi servido no festival para Obá o ecuru, né? E o ecuru é a massa do acarajé, é o feijão pilado, é a massa do acarajé colocado na folha, pode ser a folha de bananeira, e cozido no vapor. Então, ele é meio insonso, né? Não tem sabor. É uma comida praticamente fum-fum, ela é clara, né? E é isso que é servido para Obá, sem Dendê. E no Batuque, há, como lá na matriz, há homens iniciados para Obá. Não há nada que impeça, né? Perfeito. Bom, como o nosso tempo avança e a gente começa a falar e não para, né?
Nós estamos parando, então, em Obá, faltando Chapanã, Ossan, Oxum, Iemanjá e Oxalá. Tá? Lembrando, Chapanã, Sapatá, Samponã e outras derivações mais que podem vir, tá? Não é o Senhor das Palhas. Não é o Senhor das Palhas. Perfeito? Chapanã tem algumas coisas bem interessantes que nós iremos abordar na semana que vem. Porque eu vou acabar semana que vem, tá? De Chapanã até Oxalá, para não ficar muito perdido. Meus amigos, minhas amigas, chegamos ao final do nosso programa de Amor e Fé. Programa de esclarecimento, como vocês podem ver, é um programa bem simplificado. Ele não ataca conceito, não cria polêmica com fundamento, né? Nossa intenção é esclarecer aqueles menos esclarecidos. Ficando o meu recado, ficando o meu repúdio, aquilo que no começo eu falei. Orixá não tem nada a ver com o comportamento seu ou meu. Orixá é sagrado. E que possa o Orixá abençoar a todos vocês, dando o caminho, o equilíbrio e a direção. Que possa Oxalá Bucum, Oxurronqué Bibi, Iemanjá Bossi, trazer para você, no seu momento de ansiedade, de angústia, de falta de caminho, falta de opção para tomar um caminho. É nesse momento que eu rogo que o nosso Orixá dê para vocês essa calma. E eu sempre digo uma coisa, não se entregue, confie, persista e acredite. A todos, excelente semana. Eric Wolff, com as suas bênçãos de Oxalá, a Bebi, bênçãos de Oxum. Até semana que vem. RS Play, canal 524, assista ao sábado às 15 horas, ao longo da semana os reprises e não perca a próxima programação que vem após o De Frente com o Sagrado. Abraços, bye bye.